capítulo de número 2. Nós vamos ler até o versículo de número 11. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para sempre. Aleluia. Todos encontraram? Epístola que o apóstolo Paulo escreve à igreja situada em Filipe, aos nossos irmãos, os filipenses, capítulo de número 2, o verso de número 1 até o verso de número 11. Todos encontraram? Diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Está na tua Bíblia. Tem 66 livros. Está aí. Tenho certeza que está aí. Aleluia. Então você encontra Filipenses aí, por gentileza. Se você está com essa dificuldade, a nossa irmã Letícia vai colocar aqui no telão isto, olha aí, e você vai poder acompanhar, mas não vai ter desculpa. Aleluia. Vamos ler então um texto que diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo umas mesmas coisas. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Todo joelho, olha para o teu irmão e diga para ele: todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobrará diante do Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, e vamos nessa noite apreciar a palavra do Senhor, e vamos aqui aprender com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, preste atenção nisso, ele está escrevendo para esta igreja, os nossos irmãos, ali os filipenses, uma igreja que eles tinham algumas dificuldades de comunhão, tinha algumas dificuldades na questão da autossuficiência. E o apóstolo Paulo, você percebe que ele chega no capítulo 2, no verso 3, ele diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Considere os outros, o seu irmão,
superior a você. E nós entendemos que isso é algo que não é fácil, mas é o plano original de Deus para o ser humano. O plano original de Deus para o homem é que ele venha se humilhar, porque os humilhados serão exaltados. O plano de Deus é que o maior sirva o menor. Este é o plano original de Deus. As Escrituras, ela nos ensina assim. A pessoa de Jesus, ela nos ensina que quanto maior o homem, mais humilde ele precisa ser, mais servo ele precisa ser. Quanto mais conhecimento, mais humilde, mais servo, mais entendimento ele vai ter para com o próximo. E Paulo, ele está dizendo àqueles irmãos: ei, não olhe para as pessoas, não menospreze as pessoas, não humilhe as pessoas, mas seja humilde. Não façais nada por contenda ou por vanglória. Foi eu que fiz, sou eu que estou pregando, sou eu que estou cantando. Só é bom quando eu faço, só é bom quando eu prego, só é bom quando eu louvo, só é bom quando eu estou na frente. Esta visão é a visão do mundo. Olha para o teu irmão e diga para ele: essa é a visão do mundo. Não é o plano de Deus. Não é o que Deus espera de mim, de você. Não é o que Deus espera da humanidade, a qual Ele criou. E Paulo, ele está dizendo: olhe para o teu irmão e tenha ele como superior a você. Olhe para o teu irmão e diga para ele assim: você nasceu para governar. Você nasceu para dominar. E você é maior do que eu. Olha para ele. Aleluia. Isso é algo às vezes difícil, porque o mundo, ele ensina que para ser grande, você tem que ter uma posição. O mundo ensina que para você ser respeitado, você precisa ter uma posição, um cargo. Que para você ser tido como o boss, você precisa dominar. No sentido de escravizar pessoas. Porque o plano original de Deus, e nós vamos falar nessa noite, que o domínio qual Ele dá ao homem, o controle qual Ele dá ao homem, o governo qual Ele dá ao homem, é para dominar, controlar, não pessoas, mas sim a natureza. Diga glórias a Deus por isso. Glória a Deus. Paulo, ele continua dizendo algo muito importante. Ele diz no verso de número 4: não atente só para as suas coisas. Não seja egoísta. Não olhe só para você. Não olhe só para as suas coisas, para a sua empresa, para a sua vida. Olhe também para as coisas do teu próximo. Venha haver uma comunhão, como diz lá em Atos dos Apóstolos. Venha haver uma divisão de bens, venha haver uma comunhão em projetos, mas não venha haver o egoísmo. E Paulo está dizendo, porque este sentimento é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora Paulo, ele diz quais são os sentimentos que houve em Cristo Jesus. Verso de número 6. Que sendo Jesus em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não se apresentou igual a Deus, mas sendo ele em forma de Deus. Mas aniquilou-se, verso de número 7, a si mesmo, tomando forma de servo. Este é o plano original de Deus. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, ele se aniquilou-se a si mesmo. Ele tomou forma. Ele, tendo a forma de Deus, não teve por
usurpação, ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, se humilhando. E ele continua dizendo, fazendo semelhante a homens. Isso é muito forte, igreja. Deus, Jesus, rodeado de glória, sua roupagem celestial, rodeado de anjos, que lançavam as coroas e lançam as coroas diante dele, aos pés dele, do lado do Pai, a glória presente, os serafins dizendo santo, santo e santo, incessantemente, uma glória na dimensão celestial. Mas Jesus, ele se aniquila a si mesmo, tomando posição, lugar de servo e sendo homem, o verbo que se fez carne e habitou em nosso meio, se tornou como eu e você. Ele só não peca, mas ele se torna um corpo como eu e você. Ele se despiu da sua glória. Ele deixou os céus, a região celestial. Ele deixou a glória, deixou a sua coroa, para pegar uma coroa de espinho, deixou as suas vestes brancas, suas vestes sacerdotais, de sumo sacerdote, aquele que é soberano, para pegar um pano, uma roupa comum que o homem vestia. Ele deixou a glória para ser açoitado, para ser humilhado, por mim e por você. Jesus, ele mostra um sentimento de amor para com a humanidade. E esse sentimento, ele precisa estar presente em nosso meio. Principalmente quando se aproxima o fim dos tempos, em que Jesus mesmo diz que o amor iria se esfriar. As pessoas não iam ter mais esse sentimento de amor um para com o outro, em que as pessoas estão disputando posições, estão querendo cargos, estão querendo aparecer e deixando a glória do Senhor de lado, deixando a presença do Senhor de lado. Quando eu me exalto, o Senhor se retira, mas quando eu me humilho, o Senhor se apresenta, porque Ele é o sol da justiça. Nós somos estrela e só brilhamos com o Senhor. Nós somos como uma prata que quando fica sem dar o brilho, que quem dá o brilho no ser humano é o Espírito Santo, ela escurece, ela fica feia, sem beleza e sem formosura. Mas quando nós nos humilhamos, quando nós entendemos que eu tenho que ser servo, que eu nasci para servir, eu nasci para estender a minha mão, eu nasci para dar o meu ombro, eu nasci para ajudar, eu nasci para me apresentar como servo. Servo do Senhor, servo do Altíssimo. Jesus Cristo, ele se toma forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, verso número 8, até a morte, morte de cruz. O que Paulo está dizendo que ele se humilha no mais alto nível de humilhação que era naquele período a morte de cruz. Ele está dizendo que morrer na cruz, ser pregado na cruz, era o algo mais humilhante para o homem. Só crucificavam aqueles que nada mereciam. E Jesus diz o texto, Paulo, ele escreve falando, ele foi obediente ao Pai até a morte. E morte, ele afirma, de cruz. Se humilhou, se abaixou, se aniquilou-se, mostrando que esse sentimento precisa estar dentro de mim, dentro de você, na igreja do Senhor Jesus, que é lavada, que é remida pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado
pecado do mundo, eu e você precisamos ter esse sentimento que houve em Cristo Jesus. Diga glórias a Deus por isso. Quando eu me diminuo, quando eu tomo a posição e sigo os exemplos de Jesus, mencionados pelo apóstolo Paulo, olha o que acontece com o cristão. Olha o que Deus fez com Jesus. O texto, o verso de número 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Ou melhor dizendo, verso de número 9. Que Deus o exaltou soberanamente. E deu um nome que está acima de todo nome. E que todo joelho se dobrará diante dele. Nos céus, na terra e embaixo da terra. Todo joelho terá que reconhecer que Jesus é o Senhor. Aplauda ao Senhor Jesus por isso. Ele recebe esse prêmio porque ele se humilhou, porque ele se fez servo, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele recebe esta exaltação dada pelo Pai. Assim acontecerá comigo, se esse sentimento está em mim, se esse sentimento está em nós. Eu compreendendo que eu nasci para ser servo, eu nasci para fazer a diferença, eu não nasci para ser juiz, eu não nasci para ser advogado, eu não nasci para condenar o homem, eu nasci para resgatar almas, eu nasci para salvar almas, eu nasci para adorar o Senhor, para engrandecer o nome dele. O domínio, o governo que ele deu ao homem foi para alcançar vidas. E quando nós entendemos esse princípio, esse projeto de Deus, que é um projeto original, em que Deus chega para o homem, no capítulo 1 do Gênesis, verso de número 26, até o verso de número 30, você encontra Deus criando o homem espécie, como eu falei na quarta-feira. A humanidade foi criada por Deus, com o sopro do Senhor. Deus cria o homem, cria a humanidade, macho e fêmea, masculino e feminino, e Deus dá a ele a imagem, a semelhança de Deus, a imagem, a natureza de Deus, como Deus é, como Deus trabalha, a essência de Deus, porque Deus é movido por fé. Por isso que a fé está dentro do ser humano. Olha para o teu irmão, diga para ele: você tem as características de Deus, a imagem dele, não essa imagem exterior, não essa semelhança exterior. A semelhança é o funcionamento, pensar como Deus pensa, funcionar como ele funciona, operar como ele opera. E Deus deu ao homem o domínio. Glória a Deus. Deus cria a humanidade, masculino, feminino, a imagem, a semelhança. O domínio é entregue na mão deste homem para dominar sobre o quê? Sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre as plantas, sobre tudo que se move, réptil que se move na face da terra. Deus dá o domínio para ele. Deus abençoa o homem e diz para ele: frutifique-se, multiplique-se, sujeite a terra, domine a terra, porque eu vos dei esse reino. Aleluia. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: você precisa governar. Você foi chamado para governar. Mas entra um segredo: governar dentro dos princípios do Senhor. Governar, dominar, sujeitar a terra dentro dos princípios originais das Escrituras sagradas e não deste mundo. Que venha haver essa autoridade delegada por Deus sobre mim, sobre a tua vida, para ser manso, para ser humilde, para ser misericordioso, para ter um coração voluntário,
exerce, muitos exercem. Como eu disse a vocês, a cultura e o pensamento humano adquirido pelo Império Grego é uma cultura que está em todo o mundo. Olha para o teu irmão e diga para ele, está em todo o mundo. Está em todo mundo. A palavra do Senhor nos diz, em Daniel, capítulo de número 2, todo o capítulo 2, tem a narrativa do sonho de Nabucodonosor. Ele tem um sonho, e o sonho escapa de Nabucodonosor. Ele não sabe o que sonhou. Ele pressiona os magos, ele pressiona ali todas aquelas pessoas que estão ali para adivinhar o sonho dele. Ninguém consegue. Então ele diz, olha, eu vou mandar matar a todos os homens. E aí então chega ao conhecimento de Daniel. E Daniel então diz para um daqueles líderes ali, olha, pede o rei mais um tempo. Eu vou orar ao Senhor. E o Deus o qual eu sirvo é o Deus que revela mistério. O Deus que eu sirvo é o Deus que revela o que está escondido. O Deus que eu sirvo é o Deus que responde quando clamamos. Oh, aleluia! Daniel fala com o Senhor e Deus revela para ele o sonho. E quando Daniel chega ali e diz, ó rei, o teu sonho é este. Tu sonhaste com uma grande estátua, a cabeça era de ouro, o peito era de prata, a sua cintura era de bronze ou cobre, as suas pernas de ferro e os seus pés era misturado ferro e barro. Uma pedra foi arrancada do céu sem auxílio de mão humana e esta pedra chocou-se aos pés da estátua. Esmiuçou a estátua e não sobrou resíduo algum dessa estátua. E Daniel começa a revelar para ele dizendo, olha rei, a cabeça de ouro é o teu reinado, a Babilônia, a prata, o peito, que são os dois braços, são dois impérios inferiores à Babilônia, que irá vencê-lo, Medos e Persas, Dário e Ciro. A cintura de bronze é a Grécia, que vai dominar os medos e persas. E as pernas de ferro é os romanos, que vão dominar a Grécia e dominam até hoje. E Daniel então explica ao rei. E o texto diz, quando Daniel ele relata a respeito da Grécia, ele diz que a Grécia alcançou toda a terra. E se nós formos estudarmos a história, a Grécia, ela não conquistou todas as nações. A Grécia conquistou várias nações. E aonde Alexandre o Grande conquistava, ele levantava ali uma instituição para que eles viessem aprender a cultura grega. A cultura grega alcançou todo o mundo. A nação, o Império Grego não alcança todos os territórios, mas a cultura alcançou todo o mundo. Vivemos dentro de uma cultura grega. Pensamos como eles e não pensamos o plano original de Deus, que é o plano em que eu não preciso ser grande para ser um líder. Eu não preciso ter poder para mostrar o que eu posso fazer. Essa é a cultura original do plano de Deus. A cultura grega, ela ensina que você precisa dominar, escravizar. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Quer conhecer uma pessoa? Dê a chave de um estabelecimento para ela. Põe ela à frente de um departamento. Se ele começa a agir, agora a coisa vai mudar. O negócio agora vai ser diferente. Agora eu estou aqui. Ele está doente. Ele é grego. Ele está passando por um problema. Ele precisa de cura. Porque quando essas pessoas olham e não querem ouvir a opinião do outro, não querem dar atenção para aquilo que as pessoas dizem, eles estão doentes. Olha para o teu irmão e diga para ele, você trabalha dentro do plano de Deus. E não do plano humano. Porque a fé
é uma essência que Deus colocou dentro de nós. E nós trabalhamos não por aquilo que os nossos olhos veem, mas sim por aquilo que Deus tem para nos revelar. Aleluia. Pela fé. Glória a Deus. E é esta fé que irá levar você. É esse domínio que Deus nos deu. É esse controle que Deus delegou nas tuas mãos para você agir dentro do plano de Deus. O homem, ele come daquilo que ele fala. Olha para o teu irmão, diga para ele: você vai se alimentar do que você fala. Portanto, olhe para ele e diga para ele: cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala, porque você vai se alimentar do que você fala. Você encontra Jesus Deus estabelecendo um plano para o domínio do homem. E o plano do domínio é sobre animais, não é sobre espécie humana. Todas as vezes que tentar controlar o ser humano, vai ser um fracasso. Todas as vezes que tentarmos dominar, dentro da cultura grega, obrigar as pessoas, presbítero Luiz, você tem que fazer isso. É um domínio de escravidão. Rodrigo, você tem que cantar assim. Ninguém gosta, porque não está na tua natureza de ser dominado. Olha para o teu irmão e diga para ele: ninguém gosta. A palavra do Senhor diz que a palavra branda desvia o furor, mas uma palavra dita com raiva, com ódio, com um domínio excessivo, traz a ira. E o Senhor estabelece aqui, aprendendo com a pessoa de Jesus, de que Ele não controla homens, e se controla as circunstâncias. Olha para o teu irmão e diga para ele: você está disposto a conquistar? Aleluia. Olhe as circunstâncias e domine sobre elas. Aleluia. Não olhe para as pessoas. Não olhe para as pessoas, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue e contra principados e potestades. Quando nós olhamos Paulo, ele ensinando e ele falando a respeito da pessoa de Jesus, dos sentimentos que houve nele, nós aprendemos que Deus é Deus soberano, arquiteto do universo, aquele que está sentado no alto e sublime trono, em que olha para a terra e vê a humanidade como pequenos gafanhotos diante dele. Um Deus soberano que não controla nem o homem e nem mesmo os anjos. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus não controlou os anjos. Deus não controlou eles. Eles têm o livre-arbítrio como eu e você. Se não fosse assim, um terço deles não teria se rebelado contra o próprio Deus. Deus não controlou eles. Deus não controla o homem. Deus, ele não faz com que você pare de pecar, porque ele vai contra os princípios dele. Ele vai contra a própria lei do livre-arbítrio que te deu. Jesus não controlou nenhum homem na face da terra. Ele enviou o Espírito Santo de Deus para convencer o homem. Olha para o teu irmão e diga para ele: controlar não. Mas quem convence é o Espírito Santo. Quando nós olhamos assim, começamos a perceber que Jesus, ele não controlou as pessoas. Que Jesus, ele andou na face da terra, irmão Rodrigo, com 12 homens indoutos, sem conhecer as Escrituras, sem ir na faculdade, sem estudar aos pés de Gamaliel, como foi o caso de Saulo. Eles sem conhecimento algum, Jesus olha para eles e começa a ensinar a eles, não obrigar a eles, não exigir deles no sentido de escravidão. Exigir sim fidelidade a esse Deus, santidade a esse Deus, busca diante dele, entrega total diante dele. São coisas que Deus, a natureza que está em nós, exige de nós, para termos mais de Deus. Quanto mais somos exigidos,
mais nós nos aproximamos desse Deus. Jesus, ele olha para aqueles homens, escolhe aqueles homens e faz deles homens preparados para anunciar o reino de Deus. As Escrituras nos diz, como você sabe, que esses homens durante 3 anos suficiente para Jesus prepará-los. Não totalmente, mas Jesus iria enviar o Espírito Santo, que iria fazer o quê? Capacitá-los. Olha para o teu irmão e diga para ele: o que o primeiro Adão perdeu no Éden, o segundo Adão resgatou e te deu. Aleluia. O que o primeiro Adão, ele perdeu e caiu e pecou no Éden, um local perfeito, o segundo Adão, criado por Deus, que tomou forma de homem, aniquilou-se a si mesmo, foi até a morte, morte de cruz, se tornou criança, nasceu, e a primeira tentação dele, ele venceu. Ele não foi como o primeiro Adão, ele venceu na primeira luta dele, para dar vitória para mim e para você, para mostrar para mim e para você, que não é a situação, não é o local, e sim uma preparação que me vai dar a vitória. Olha para o teu irmão e diga para ele: você precisa se preparar. Quer vitória? Se prepare. Quer vitória? Busque em conhecer esse Deus. Não busque posição, busque os teus dons. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: não busque posição, busque dons. Porque são os dons que irão atrair as pessoas até você. E nós sabemos que os dons são dados pelo Senhor. Os dons são entregues por Deus. É uma essência que já está dentro do homem. E quando eu descubro os meus dons, quando eu descubro os meus talentos, estes dons que já estão dentro de cada ser humano, que é a essência de Deus, a imagem, a semelhança, quando eu descubro eles, eu começo a atrair pessoas até a mim. Foi o que aconteceu com Jesus. Quando eles olham e observam que ele é uma pessoa diferente, que os dons, a graça que envolvia Jesus, o falar de Jesus, o andar de Jesus, o mover de Jesus, as maravilhas que ele fazia, atraía as pessoas. Atraía as pessoas. Os dons foram liberados dentro de mim, dentro de você. E nós precisamos exercer esses dons. O mundo quer posição, mas você que é crente, lavado e remido no sangue do Senhor, olha para o seu irmão e diga: você não precisa de posição. Você não precisa de honra. Aleluia. Sabe por que não? Porque a honra já está dentro de você. Quando as pessoas acham que você é grande, isso para você não é nada, porque você já se sente grande. Porque a presença do Senhor já está dentro de você. O que o homem natural deseja, almeja, aquele homem que é espiritual, ele já anda com ele. Ele já sabe quem ele é. Ele sabe o passo dele. Ele sabe o caminho dele. Ele sabe o que está dentro dele. Ele sabe o que Deus delegou sobre ele. Domine, governe sobre as situações. Libere uma palavra contra as situações. Às vezes queremos liberar a palavra contra as pessoas. Libere a palavra contra as situações, as circunstâncias. Olha o exemplo de Jesus. Ele está indo para Jerusalém. E ele olha uma figueira. Ele olhando aquela figueira. E a figueira está frondosa, diz o texto. A figueira está cheia de folhas. E Jesus estava com fome. E Jesus chega ali e procura no meio da folha daquela figueira e não encontra figo. Marcos, o evangelista, ele relata em seu evangelho dizendo que não era tempo de figo. Mateus não fala assim e Lucas também não. Porém, eu procurei saber, estudar e busquei, perguntei pastor Luiz Chime, perguntei pastor Antônio Chagas, que esteve em Jerusalém, e eles
e eles disseram a mesma palavra que eu estava lendo. Quando a figueira dá as suas folhas, ela já deveria ter os seus figos. Aquela figueira estava apresentando o que ela não tinha para dar. Jesus olha para a figueira e lança uma palavra sobre aquela árvore, sobre aquela figueira, dizendo: seca, que nunca mais tenha fruto de ti. Qual foi o domínio que Deus deu ao homem? Sobre as plantas. Qual foi o domínio que Deus deu ao homem quando criou? Planta, aves, peixes, todo o réptil que se move sobre a face da terra. Domine, sujeite, governe. Tu tens autoridade. Olha para o teu irmão e diz: tu tens autoridade de Deus. Pastor, mas Gênesis 1, verso de número 26, o homem foi criado, mas o homem pecou. Mas Jesus na cruz do Calvário trouxe de volta e entregou a autoridade sobre mim e sobre você. Aleluia. O segundo Adão. Aleluia. Jesus lança uma palavra sobre aquela figueira e ela seca. Jesus olha para os pescadores e eles estão ali. Jesus diz: vamos nos afastar aqui um pouco do nosso barco. Vamos pescar. E Pedro, ele diz: Jesus, já tentei a noite toda, não consegui, não peguei peixe nenhum, mas sobre a tua palavra lançarei as minhas redes. E eles se afastam, e quando Jesus diz: lança as redes, e eles lançam a rede, Jesus diz: peixe, vai para a rede. Poder. Eu tenho que conhecer o poder que Deus me deu. Amém. Glória a Deus. Eu tenho que exercer essa autoridade que Ele delegou sobre nós. E que às vezes o mundo, ele quer fazer o quê? Não. Você é pecador. Você foi destituído da glória. Você não tem essa glória toda aí não. Mentira do inferno, mentira do cão. Isso é o mundo, isso é o império grego que pensa assim. Tem autoridade dentro de você. Deus escolheu indouto, Deus escolheu incapacitados, porque é Ele que capacita, é Ele que faz através da tua vida. Não é isso que Paulo diz? Que Ele levanta aquele que não é para confundir. Ele te chamou para confundir. Olha para o teu irmão. Olha para o teu irmão. Ele te chamou para confundir as outras pessoas. Porque o evangelho é loucura para os que pregam. Pregamos um Cristo na cruz. Ele chama os fracos para confundir os fortes. Os indoutos para confundir os sábios. As coisas que não são para aniquilar as que são. As coisas vis e desprezíveis para aniquilar todas aquelas que pensam que são alguma coisa. Olha para o teu irmão e diga: Deus trabalha em um sistema diferente do sistema do mundo. O mundo tem que olhar e ver qualidades. Deus, Ele olha a qualidade dentro. Aleluia. Ele olha por dentro. Jesus, Ele olha e Ele chega numa situação, atravessando com os discípulos o barco, o mar da Galileia, um temporal, uma tempestade se levanta no meio daquele local, e Jesus diz o quê? Tempestade? Acalma. Poder. Autoridade. Ele deu sobre a sua e a minha vida. Quantas situações que você só está aí de pé, vitorioso como você está aí, porque você conhece um pouquinho da palavra de Deus. Quantas situações você só venceu porque você estava baseado, firmado na palavra de Deus. Aleluia. Então olha para o teu irmão e diga: coisas maiores Deus tem para você. Coisas maiores Deus tem para você. A tempestade vai cessar na tua vida,
Basta você levantar a tua voz com a autoridade que Deus já delegou sobre a tua vida. Porque às vezes o homem diga: mas eu não tenho, eu estou fraco, eu não tenho autoridade. Você pode estar fraco, quebrado, moído, um caco nas mãos do soberano, que Ele te enche, te levanta de novo, te faz de novo um vaso de barro nas mãos do oleiro e te dá de novo a autoridade. Levanta a tua voz e profetiza contra o problema, contra a enfermidade, e recebe a cura. Toma posse da tua vitória. Pode estar moído, pode estar um caco, mas tem a glória dentro de ti. Ninguém pode estar dando nada para você, mas dentro de você tem algo que o mundo não suporta, que é a glória de Deus. E quando nós descobrimos que essa glória está dentro de nós, eu quero exercê-la em prol do reino de Deus. Eu quero lutar contra as trevas, eu vou lutar contra as situações, eu vou me levantar contra os problemas e não contra as pessoas. Domínio que Deus nos deu, autoridade, governo que Ele estabeleceu para mim, para você. Amém, glória a Deus. Domínio. E a palavra do Senhor nos diz que o mundo, ele quer fazer com o homem como aquela pequena árvore, o bonsai. Eu amo, eu gosto, eu não tenho, mas eu amo, eu acho bonito. Aquele bonsai pequeno. O mundo quer fazer assim com o povo de Deus, mas não vai fazer, porque nós temos a glória de Deus dentro de nós. Glória a Deus. Aquela pequena planta, aquela pequena árvore, de anos, 25 anos, 30 anos, mas não cresce, porque ela é podada, ela é forçada a permanecer pequena. Assim o mundo quer fazer com o povo de Deus, quer fazer o homem ficar pequeno, quer fazer o homem ficar sem autoridade, quer fazer o homem sempre lembrar do passado, quer fazer o homem sempre lembrar do pecado, quer lembrar o homem que ele não pode. Mas Deus disse uma palavra: em meu nome farás obras maiores das que eu faço. Maiores farás, se creres no Senhor Jesus. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: eu não sou um bonsai, eu sou escolhido pelo Senhor para governar, para dominar. E hoje nós vamos fazer como fizemos quarta-feira: profetizar. Eu estou aqui esses dias e eu estou ministrando sobre isso. Conhecer esse Deus, profetizar, usar dessa autoridade que Deus já entregou sobre as nossas vidas. Posição não muda a tua história. Posição não muda a tua história. Cidadania não muda a tua história. Falar o inglês fluente não muda a tua história. Não muda. O que muda é manter a fidelidade diante desse Deus. A posição diante desse Deus. Para finalizar, são 9h20. A Bíblia nos fala que Tiago e João e a sua mãe, eles conversam ali, e Tiago e João chegam para sua mãe e diz: fale com o Senhor, peça a Ele uma posição no reino dele. Quando ele subir, quando ele estabelecer o reino, peça a Ele uma posição, peça a Ele que eu me sente à direita e Tiago sente à esquerda. E eu aprendi uma coisa através de um pastor, que ele disse que tem uma coisa que Jesus não faz. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: tem uma coisa que Jesus não faz, é dar uma posição para alguém no céu. Ele não dá a posição. Você pega o texto e você encontra que ele diz assim: cabe ao meu Pai dar essa posição, e não a mim. Cabe ao meu Pai. Mas o mais interessante que eu aprendi
com aquele pastor, foi o que ele falou, pastor Ronaldo, as pessoas querem a posição. A mãe de João e Tiago pede a ele posição para os filhos. E ele diz, olha, não faça isso com o meu reino. O meu reino não tem inveja. No meu reino não tem isso. E Jesus responde para eles, poderia vós beber do meu copo? Do meu cálice? E ele então disse, copo, pastor Ronaldo. No hebraico quer dizer preço, custo. Podes pagar o preço que eu vou pagar? É o que vocês deveriam perguntar. Pode pagar o preço que eu vou pagar na cruz? Olha para o teu irmão e diga para ele assim, você sabe qual é o preço para estar à frente? Sabe qual é o custo para estar à frente? Vamos colocar de pé. Jesus diz para eles, sabe qual é o preço? Vocês não sabem. Preço de cruz, preço do cálice, posição, não muda a história de homem. O que muda são os dons. Olha para o teu irmão e diga, encontre os teus dons, e você vai encontrar a sua posição. Encontre os teus dons, os teus talentos, e Deus irá colocar você em uma posição. Eu quero que você nesse momento, eu quero fazer um ato profético. Se há alguém com enfermidade, eu quero que venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Primeiro as pessoas com enfermidade. Fica deste lado aqui para mim. Nós vamos exercer a autoridade que Deus nos deu. A enfermidade, dor. O que você está passando, nós vamos orar. Talvez seja o caso de alguns que é situações de trabalho, portas abertas, vida sentimental, restauração, restituição. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu vou orar sobre isso. Nós vamos orar juntos. E nós vamos liberar essa palavra profética. Tu vai exercer, tu vai dizer, olha, foi-me dado poder e autoridade, está sobre a minha vida. E você vai falar o nome do problema, vai pôr para fora da tua vida, do teu corpo, da tua casa. Você vai com autoridade dada por Deus. Se é dor que está sentindo nos ossos, eu não sei o que, mas eu sei uma coisa, Deus já liberou a cura. Deus já liberou a restauração. Deus já liberou a restituição. Deus já liberou que as correntes venham se quebrar, que os laços venham ser desfeitos. Oh, aleluias! Que tudo aquilo que está oprimindo vai desaparecer na autoridade do nome do Senhor Jesus. Aquilo que está te angustiando vai desaparecer e vai vir a paz do Senhor, a alegria do Senhor, o gozo, a satisfação do Senhor. Aleluia. Os membros que estão atrofiados vão voltar ao normal, para a glória do Senhor. Oh, aleluia. Enfermidade, oh, em nome de Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus. A igreja, levante a tua mão aí por gentileza. E começa aqui junto com os meus irmãos. Você que está aqui, começa a dizer: eu rejeito essa enfermidade, eu rejeito essa dor, eu rejeito